Oi, gente, tudo bom com vocês? A paz do Senhor a todos. Hoje mais devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que Deus nos dá hoje está em Salmos 37, versículo 13, que fala assim: O Senhor se rirá deles, pois vê que vem chegando o seu dia. Eita, que Deus maravilhoso! Tá chegando o dia que Jesus voltará, né? Que Jesus estará entre nós, verdadeiramente. Aliás, Jesus está entre nós, né? Mas que o Senhor estará governando a gente, assim que a gente vai vê-lo, que a gente vai estar pertinho dele, assim vendo, falando face a face com o Senhor. Que maravilha, né? Como nosso Deus é humilde, né? Eu não me canso de pensar nisso, como nosso Deus é humilde de coração. Sabe? As coisas ruins, hoje eu vi um vídeo, né? Todas as coisas ruins que acontecem conosco não é culpa de Deus, né? Eu tava pensando aí, o ser humano ele tem culpa, ele, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo que eu vi no vídeo, né? Que era de um homem, né? Que ele disse que quando era criança foi violentado pelo próprio pai, sofria abusos do próprio pai, ele disse no vídeo. Então, Deus ele não criou robôs. Deus ele, se ele viesse aqui e se mostrasse a gente como ele realmente é, todo ser humano morreria, porque nenhum ser humano é digno de estar face a face com o Senhor, como a gente é hoje, né? Nós somos pecadores, então nenhum ser humano é digno, porque Deus, se ele quisesse, ele poderia exterminar o mundo todo, como ele fez com o mundo antigo de Noé. Mas por que ele fez? Porque ele destruiu o mundo de Noé? Porque os homens praticavam coisas absurdas, tão absurdas que o Senhor disse: não, esse povo não vai ter salvação, esse povo vai sumir, eu vou consumi-los, né? Aí o Senhor exterminou com aquela raça ali, e dali só quem sobrou foi Noé e a família dele, porque Deus teve por Noé, né? Deus teve misericórdia dos filhos dele, da mulher, das mulheres dos seus filhos. Então, essa raça ainda que nasceu da descendência de Noé, né, que foi de Adão e Eva e tudo, mas teve gente que veio, né, por exemplo, as noras. Quem garante que as noras de Noé eram pessoas boas? Quem garante que os filhos de Noé eram pessoas boas? Porque eles vieram porque Deus teve misericórdia de Noé. Deus disse que só Noé era um homem bom e justo. Só Noé. Deus não disse que os filhos de Noé também eram bons e justos, não. Nem a mulher dele era boa e justa, não. Então, tem muito disso. O ser humano ele é ruim desde o princípio. Desde o princípio o ser humano ele é egoísta, né? Só pensa em si, quer ser como Deus, quer ter poder, quer ter conhecimento, teve o primeiro assassinato, um irmão matou o próprio irmão por causa de inveja. Então daí a gente já vê como o ser humano é. E hoje em dia acontecem coisas absurdas, e sempre vai acontecer coisas absurdas enquanto Jesus não voltar, enquanto Jesus não estiver governando a gente verdadeiramente. Porque o que faz com que a gente, ser humano, tenha rédea é Deus, né? São os preceitos, as leis que Deus colocou para que a gente siga, sabe? Então, nem tudo na nossa vida que acontece de ruim é culpa de Deus, né? Deus, ele nos orienta, quando a gente passa por sufocos, por aperto, Deus, ele que nos sustém, sendo que uma criança realmente não tem conhecimento nem entendimento do que ela passa.
Mas um dia essa criança vai virar adulto e que um dia ela vai ter conhecimento e um dia ela não vai querer que nem isso, nem nada disso aconteça com nenhuma outra criança, não é? E são histórias de vida que são instrumentos usados na mão do Senhor para edificar outras vidas, né? E que a misericórdia de Deus recaia sobre nós, sobre as nossas vidas, porque o homem é mau, né? O homem sempre foi mau. Mesmo Deus orientando face a face, a gente viu Moisés, mesmo ele nunca teve homem aqui na terra que só Jesus, né? Assim, Jesus é Deus, né? Então, mas homem que falava com Deus, que escutava a voz de Deus face a face, teve Moisés. Mesmo assim, Moisés, ele não pôde entrar na terra prometida, né? Por causa de um pecado dele, que Deus não gostou, e ele não entrou, né? Então, é isso a palavra de hoje. Nem tudo que acontece de ruim nas nossas vidas é culpa de Deus. A gente sabe que o inimigo está aí trabalhando para fazer mal a gente incessantemente, e o Senhor é conosco, né? E o inimigo quer que a gente pense isso mesmo. Mas por que Deus não protege as crianças? Mas por que isso? Porque aquilo. Deus, ele não criou robô que segue padrões. Deus criou seres humanos com livre-arbítrio para escolher o seu caminho, para ir tanto pelo caminho bom. Ele fala, né? Tem tanto a porta larga como tem também a porta estreita. Então a gente vai escolher. A gente escolhe, não é Deus que empurra a gente. Entendeu? Então existem pessoas ruins. Existem pessoas ruins verdadeiramente. Existem pessoas boas verdadeiramente. Esse papinho de que todo mundo é bom e ruim, isso daí é falácia, é mentira. Existem pessoas psicopatas, existem pessoas verdadeiramente cruéis. Desde o princípio até o fim do mundo vai ser assim. Então é isso. A palavra de hoje. Que ao mesmo ponto que existe uma pessoa ruim para fazer isso com a criança, existe outra pessoa, existem pessoas que são capazes de acolher, de dar amor, de dar carinho a crianças machucadas, né? Crianças que não tiveram apoio e pregando a palavra do Senhor, porque é extremamente importante a igreja ser esse alicerce, né? Da comunidade, de uma comunidade precária. A igreja tem que estar ali, né? Foi isso que Jesus Cristo nos mandou, que a gente sirva de exemplo, que a gente siga o exemplo de Jesus. Então a caridade vem daí também, né? Você ser bom, né, com as pessoas, se afastar das pessoas ruins, né, daquelas pessoas que falam, se afastar das pessoas ruins, mas acolher quem necessita e pregando a palavra do Senhor, colocando Jesus, porque Ele tem que ser o centro da nossa vida, né? Então é isso. Todo mundo tem histórias difíceis, mas tem gente que tem histórias mais difíceis, né? De serem encaradas, mas todo mundo passa por dificuldades, por lutas. A gente tá aqui para isso, né? Jesus Cristo veio a esse mundo e passou por situações terríveis. Então, se Ele sendo Deus, Ele passou, né? Ele sofreu, Ele padeceu, Ele chorou, Ele foi humilhado, Ele foi morto. Quem dirá a gente, né? Então, que a gente preze por educar, né? A gente educando os nossos filhos bem, porque tudo começa na sociedade, né? Tudo começa... Por isso que o inimigo ele quer atacar tanto as crianças, porque uma criança cresce, um dia ela vira adulto. Então, quando você é criança, você está formando ali o seu caráter. Então, por isso, quão é importante a família estar ali, orientando aquela criança, passando coisas boas, ensinando coisas boas, né? É isso, Hoje em dia, você educar tá muito difícil, mas não é impossível, né?
que a gente possa saber educar adultos que vão criar outros adultos, né, que façam de uma forma coerente e boa, né? Então é isso a palavra de hoje. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor de Deus. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra, cuida de nós, guarda-nos, protege, dá-nos sabedoria, dá-nos a tua presença, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então é isso, de jeito até amanhã, que assim Deus permitir, né, o nosso Deus, ele fique conosco, nos dê sabedoria, porque só Deus pode fazer isso, que a gente não seja enganados, né, que a gente não seja enganado, que a gente possa escutar verdadeiramente a voz do Senhor e segui-la, né? E fazer o que Deus manda, porque se todo mundo fizesse, né, o que Deus mandou a gente fazer, o mundo seria bem melhor. O mundo seria bom, o mundo não seria esse caos, né? Então é isso. Que a gente não acredite em mentiras, né? Em tudo ser culpa do Senhor. Deus não é ruim, não há maldade em Deus, não há injustiça no Senhor. Então que a gente espere na justiça de Deus, que um dia Ele vai fazer justiça e um dia a gente vai ver a justiça de Deus sendo feita com nossos próprios olhos. A gente vai ver, a gente não vai escutar falar, olha, tal coisa aconteceu, não. A gente vai ver Deus fazendo justiça com nossos próprios olhos, né? A gente vai ver Deus condenando Hitler, a gente vai ver Deus condenando tantos e tantos ditadores e perseguidores e psicopatas aí que fizeram mal e que escolheram ser maus, né? Porque ninguém nasce mal, a gente escolhe ser mal, né? Então é isso a palavra de hoje. Até amanhã, se assim Deus permite. Jesus Cristo, Ele te ama muito, muito, muito.